Sou Vitória Almeida, tenho 30 anos e moro sozinha num apartamento no sexto andar no Itaim Bibi, em São Paulo, onde a luz da manhã entra pelas janelas grandes de vidro e, todo fim de semana, consigo ouvir alguém tocando piano no apartamento de baixo. Levei quase 6 anos para chegar a este ponto, sem ajuda de ninguém, apenas com turnos extras, miojo no jantar e noites em que desmaiava na minha mesa de trabalho. E, no entanto, em uma única frase, tudo que eu trabalhei tanto para construir foi derrubado, como uma taça de vinho tinto derramada sobre uma toalha de mesa branca. Os jantares da família Almeida aconteciam religiosamente no primeiro domingo de cada mês, em uma casa de 2 andares, cor de creme, em um condomínio em Alphaville, onde meus pais moram há 35 anos. Cheguei 10 minutos atrasada de propósito. Era um pequeno ato de resistência que eu me permitia, um protesto silencioso de que eu não era mais a filha obediente que concordava com tudo. Meu pai, Eduardo, abriu a porta e me deu um abraço frouxo, como se fosse uma mera formalidade. Minha mãe, Lúcia, estava atarefada na cozinha com seu famoso assado, enquanto minha irmã mais nova, Sofia, já estava afundada no sofá, rolando o feed do celular como se ninguém mais existisse. Ela tem 27 anos, é linda, charmosa e sempre chega nos eventos de família com uma nova crise. Desta vez, estava de coração partido por causa de um noivo que conhecia há menos de um ano. Vitória, senta aí. Acabei de reaquecer o assado, disse ela, sem levantar o olhar. Eu assenti e fui para a sala de jantar. Toalha de mesa nova, taças perfeitamente alinhadas, tudo parecia encenado, como uma peça de teatro, e eu tive a sensação de que o roteiro daquela noite já havia sido escrito. Estávamos comendo há uns 20 minutos quando meu pai pousou os talheres e limpou a garganta, o sinal implícito da família de que algo estava prestes a ser anunciado, e raramente era algo que eu queria ouvir. A Sofia precisa de um lugar temporário para ficar, ele começou, no mesmo tom que usava para ler o relatório da Bolsa de Valores. Nós conversamos e decidimos que ela vai se mudar para o seu apartamento por um tempo. Eu quase espetei minha própria mão com o garfo. Como licença, eu disse, pousando lentamente a taça. Meu apartamento? Sim, tem 2 quartos, acrescentou minha mãe, servindo mais vinho para o meu pai. E você está sempre viajando a trabalho. Aquele seu escritório está lá, parado, sem uso. Ninguém pensou em me perguntar? Questionei, tentando manter o tom neutro, embora minha garganta começasse a queimar. Sofia ergueu o olhar e deu um sorrisinho presunçoso. Eu só preciso de alguns meses, só até eu colocar minha vida em ordem. Na casa da mãe e do pai é apertado, e seu lugar é perfeito, faz todo sentido. Ela disse faz sentido como se estivesse apresentando uma estratégia de campanha, não invadindo a vida pessoal de alguém. Soltei uma risada fina e sem humor. Se eu pudesse ter visto meu reflexo, acho que pareceria rachada. Meu escritório não está para alugar, e não me lembro de ter concordado com nada disso. Meu pai suspirou. Minha mãe abriu a agenda. Nós vamos levar as coisas da Sofia no próximo sábado. Seu pai pegou a caminhonete do tio Chico emprestada. Vamos montar a cama queen que está na garagem no quarto dela. Parecia que eu estava assistindo a um filme para o qual não fiz audição. Tudo já estava escalado, ensaiado e encenado. Só que a personagem principal, aquela que de fato era dona do apartamento, nem sequer tinha sido consultada. Pousei meus talheres. Eu não concordo com isso. Vitória, disse minha mãe em voz baixa, isso é família. Famílias se ajudam. Ah, então por que a Sofia não dorme na sala de vocês, ou fica no porão da tia Carol, ou aluga o próprio lugar como eu fiz há 10 anos, quando vocês me disseram para crescer e ser independente? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Sofia zombou, recostando-se na cadeira. Nossa, não precisa ser tão dramática. Olhei para ela, depois para meus pais. Este é o apartamento que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Não é uma casa de hóspedes, não é uma propriedade compartilhada. Você está exagerando, murmurou meu pai. Está fazendo uma tempestade em copo d'água, é só por um tempo. Levantei-me, empurrando a cadeira para trás. Temporário ainda é uma violação quando é feito sem consentimento. Ninguém respondeu. Eu não precisava que respondessem. A mensagem era cristalina. Eu era a única naquela casa com os pés no chão. Eles ainda me viam como uma extensão da unidade familiar, silenciosa, gerenciável, infinitamente disponível. Mas naquela noite, eu não era mais ela. Dirigi para casa em silêncio, apenas com o vento cortando por uma janela entreaberta. Um peso pressionava meu peito, frio e pesado como pedra.
Ninguém havia me expulsado, mas eu não precisava de permissão para sair. Eu já conhecia há muito tempo esse tipo de exílio silencioso. Crescendo, meu papel na casa dos Almeidas sempre foi claro: a filha do meio, a responsável, a garota que nunca causava problemas. Ninguém precisava dizer, esperava-se que eu ficasse quieta, prestativa e fora do caminho. Eu remendava minhas próprias roupas no ensino fundamental, preenchia formulários para bolsas de estudo sozinha, ligava para agências de emprego depois que minha mesada foi cortada porque eu estava velha demais para esperar dinheiro de mão beijada. Minha irmã Vanessa, agora com 34 anos, era o quadro pendurado no centro da sala de estar. Ela estudou design de interiores, mudou de curso 3 vezes, tirou um ano sabático para encontrar clareza criativa e, ainda assim, ganhou uma festa de formatura em um resort em Florianópolis. Lembro-me de estar nos bastidores daquele evento, checando os microfones e pendurando colagens de fotos. Vanessa só precisava sorrir, o resto deixa com a Vitória. Agora ela mora no Rio de Janeiro, em uma cobertura que meus pais compraram no nome deles. O trabalho dela é instável. Os namorados vêm e vão, mas cada vez que ela tropeça, a família corre para ampará-la como se fosse uma atleta olímpica caída. Quando ela sacou o dinheiro da conta de aposentadoria da mamãe para abrir um estúdio criativo, mamãe apenas suspirou e preparou um jantar especial porque a coitadinha está sob muito estresse. Depois, a meu irmão, Tiago, de 24 anos, que ainda não terminou a faculdade, apesar de ter trocado de curso 3 vezes. Cada fracasso é um momento de aprendizado, cada erro é parte do amadurecimento. No ano passado, ele foi reprovado em uma matéria porque esqueceu o prazo da entrega, e mesmo assim, papai lhe transferiu dinheiro para ajudá-lo a colocar a cabeça no lugar. Não sou ressentida, não mais, mas toda vez que me pedem para entregar o controle do meu próprio espaço, como meu apartamento, é difícil não sentir que sou apenas mais um móvel compartilhado na casa dos Almeida. Lembro-me de quando tive pneumonia e precisei ficar no hospital por 2 noites. Liguei para a mamãe para avisar e a resposta dela foi seca. Ok, tome uma sopa. Estou ocupada ajudando a Vanessa. Ela acabou de terminar com aquele namorado. Depois, a meu irmão, Tiago, de 24 anos, que ainda não terminou a faculdade, apesar de ter trocado de curso 3 vezes. Cada fracasso é um momento de aprendizado, cada erro é parte do amadurecimento. No ano passado, ele foi reprovado em uma matéria porque esqueceu o prazo da entrega, e mesmo assim, papai lhe transferiu dinheiro para ajudá-lo a colocar a cabeça no lugar. Não sou ressentida, não mais, mas toda vez que me pedem para entregar o controle do meu próprio espaço, como meu apartamento, é difícil não sentir que sou apenas mais um móvel compartilhado na casa dos Almeida. Lembro-me de quando tive pneumonia e precisei ficar no hospital por 2 noites. Liguei para a mamãe para avisar e a resposta dela foi seca. Ok, tome uma sopa. Estou ocupada ajudando a Vanessa. Ela acabou de terminar com aquele namorado. O carro parou em um semáforo vermelho. Expirei como se finalmente estivesse soltando algo que estava preso na minha garganta a noite toda. À frente, o horizonte brilhava com arranha-céus. A cidade permanecia viva, mesmo enquanto meu coração parecia um mapa amassado e enrugado, impossível de reconhecer. Virei a cabeça para olhar o prédio onde meu apartamento esperava silenciosamente. Ninguém perguntou se eu estava bem com a Sofia se mudando para lá. Nenhuma permissão, apenas um anúncio. E, honestamente, isso não me surpreendeu. Para eles, eu era aquela que sempre abria espaço, que assentia mesmo quando isso me rasgava por dentro. Estacionei na garagem, peguei o elevador e destranquei a porta com minha impressão digital, a mesma que eu havia trocado um mês atrás, depois de descobrir que mamãe prestativamente havia feito uma limpeza enquanto eu estava fora da cidade. Lá dentro, um silêncio calmo e acolhedor. Acendi as luzes, passei pela sala, os dedos roçando a borda do sofá cinza macio. Então, parei na entrada da cozinha, exatamente onde eu havia pendurado uma foto emoldurada que tirei em uma trilha que fiz sozinha na Chapada Diamantina. Ninguém da minha família jamais perguntou sobre aquela foto. Ninguém nunca perguntou por que eu escolhi morar sozinha, porque nunca levei ninguém para casa para apresentá-los ou o que eu tive que passar para manter meu emprego atual, um cargo de gerência em uma empresa de sistemas de energia renovável. Abri meu notebook, iniciei o aplicativo de notas e digitei uma única linha. Eu não sou obrigada a carregar os outros só porque não estou causando problemas.
No lado esquerdo da tela, ainda estava a lista de férias que recusei para fazer horas extras. Eu nem conseguia me lembrar de quantos aniversários, natais e ano novos eu perdi para cumprir prazos, enquanto Vanessa ia a retiros no interior de Minas, patrocinados pela mamãe, e Tiago dava festas de aniversário na piscina com sua turma do autoconhecimento. O favoritismo na minha família não é escancarado. Ele chegava em botas, como água se infiltrando pelas paredes. E quando você percebia, o estrago já era profundo, manchado, mofado e quase impossível de limpar. Apaguei as luzes da cozinha e entrei no meu escritório, o quarto extra como mamãe o chamava. Aqui eu guardava o que valorizava, um painel de visualização para o projeto ambiental que eu estava fazendo com uma ONG, meus livros técnicos e pequenas coisas que me lembravam que eu não era a sombra de ninguém. Sentei-me na minha cadeira giratória, olhei ao redor da sala. O pensamento de Sofia dormindo em uma cama montada por mim, rolando o feed do celular sobre luzes que eu escolhi, invadindo cada canto que eu chamava de lar, fez meu estômago revirar. Não porque eu a odiava, mas porque eu não queria mais me sacrificar. Abri meu e-mail, digitei o assunto, política sobre residência temporária, e enviei para a síndica do prédio. Se eles ainda não me viam como uma pessoa completa e independente, então era hora de eu começar a provar isso, começando pelas menores coisas. Eu costumava pensar que a resistência era uma virtude, que se eu fosse paciente o suficiente, maleável o suficiente, as pessoas que eu amava eventualmente entenderiam. Mas, nos últimos 25 anos, a única coisa que aprendi foi que na casa dos Almeida, o silêncio não era força, era consentimento. Quando eu tinha 14 anos, em um verão tão quente que parecia fogo se espalhando por São Paulo, minha mãe de repente declarou que eu cuidaria dos gêmeos da prima dela, Denise, dois pequenos furacões caóticos. Todas as manhãs eu acordava às 6 horas para limpar a casa, fazer o café da manhã para eles, separar brigas quando um arranhava o rosto do outro e ficar de guarda enquanto eles dormiam. Enquanto meus amigos iam nadar, faziam aulas de dança, artes ou acampamentos de férias, eu não fui perguntada, fui informada. Quando reclamei, minha mãe disse: "Você não faz muito para ajudar esta família. Agora é sua chance. A Denise está passando por dificuldades. Você não se importa com as pessoas?" Aquela frase, "você não se importa com as pessoas", me assombrou como uma facada nas costelas toda vez que tentei dizer não. Na faculdade, consegui uma bolsa integral na USP. Fiquei tão feliz que chorei no banheiro da biblioteca quando recebi a carta. Mais uma semana depois, mamãe me entregou um e-mail impresso da tia Sandra, uma parente que eu mal conseguia lembrar, perguntando se a filha dela poderia ficar comigo enquanto fazia um estágio em São Paulo. Meu apartamento alugado fora do campus tinha um beliche velho, uma escrivaninha e uma cadeira quebrada que eu escorava com livros. Ainda assim, me disseram para compartilhar pelo bem da família. Naquele ano, dormi no chão, em um saco de dormir, enquanto a filha da tia Sandra pegava minha cama, usava minhas coisas, reclamava do meu macarrão e trazia um novo namorado para visitas barulhentas à meia-noite. Eu reclamei uma vez. Minha mãe ligou naquela mesma noite com a voz fria como gelo. "Vitória, você está vivendo de uma bolsa de estudos e da boa vontade dos outros. Não deixe que as pessoas pensem que você é mesquinha e egoísta. É só por um curto verão, não seja dramática." Um verão, 3 meses, 92 dias me sentindo uma hóspede no meu próprio espaço. Mas eles chamaram de oportunidade de compartilhar, chamaram de compaixão familiar. Aprendi a ficar quieta, a esperar os outros comerem antes de me servir, a concordar com a cabeça em reuniões de família onde nunca era consultada. Aprendi a me encolher para que Vanessa pudesse brilhar e Tiago pudesse desmoronar e ainda assim ser amparado. E então virou um hábito, como entrar em uma sala lotada onde todos os holofotes brilham em outra pessoa e se convencer a ficar nas sombras porque esqueceu que merece entrar na luz também. Este apartamento é o primeiro lugar que não tive que dividir com ninguém. Cada canto foi uma decisão minha, cada decoração comprada com economias reais, sem esmolas, sem aplausos, sem resistência. Então, quando mamãe disse, "aquele escritório está lá, parado, sem uso", meu corpo inteiro se contraiu. Não porque eles não entendiam, mas porque eles não se importavam em entender. Para eles, meu espaço ainda estava disponível, desde que a desculpa parecesse razoável.
Lembrei-me de quando Tiago quebrou a janela do carro de alguém jogando bola no estacionamento. Meus pais pediram desculpas por ele. Quando Vanessa perdeu o depósito do aluguel no Rio porque gastou em móveis vintage, todos chamaram de um deslize infeliz. Mas quando me recusei a hospedar uma prima por 2 semanas no ano passado, porque estava liderando um projeto confidencial, mamãe disse que eu estava sendo desnecessariamente fria. Toda vez que eu estabelecia um limite, era rotulada de insensível. Toda vez que dizia não, me diziam que me faltava compaixão. Toda vez que eu me escolhia, era acusada de trair os valores da família. Quando desabafei com a Kátia, minha melhor amiga desde o colégio, agora advogada em Curitiba, ela suspirou tão longamente que parecia vapor escapando de uma panela de pressão. Vitória, sua família não vê seus limites como linhas, eles os veem como portas destrancadas. Eu costumava acreditar que a família é para sempre, mas agora eu sei que só o que é respeitado dura. Uma casa sem muros ou fechaduras se torna um ponto de parada público, e uma pessoa sem controle sobre a própria vida sempre viverá segundo o roteiro de outra pessoa. Apaguei as luzes, peguei meu celular, abri as notas e digitei. De agora em diante, ninguém entra no meu espaço sem bater na porta. Quando entrei no consultório da doutora Andrade, uma chuva fina caía em São Paulo. Não o suficiente para encharcar uma jaqueta, mas o bastante para fazer você querer ficar em um lugar fechado. O consultório dela ficava no 3º andar de um prédio antigo, perto do Parque Ibirapuera, com piso de madeira escura e pinturas abstratas nas paredes. Não era sem graça como um consultório médico típico, mas também não era aconchegante o suficiente para baixar a guarda. Vitória, sua voz chamou, firme e sem hesitação, assim que fechei a porta. Eu assenti, sentando-me na cadeira de couro. Levei alguns segundos para encontrar uma maneira de começar. Não porque eu não tivesse nada a dizer, mas porque não estava acostumada com alguém realmente querendo ouvir. Eu havia marcado a consulta depois que a Kátia me enviou o contato. A mensagem dela dizia simplesmente: pense nisso como um investimento em si mesma. Fiz um breve resumo sobre minha família, nada longo, apenas o essencial. Quando cheguei à parte sobre meus pais decidindo que minha irmã se mudaria para o meu apartamento sem me perguntar, a doutora Andrade pousou a caneta, recostou-se e me olhou nos olhos. E quando você se opôs, o que eles disseram? Soltei uma risada seca, que eu estava fazendo um escândalo, que eu estava sendo egoísta. Ela assentiu, não surpresa. Você costuma usar a palavra suportar para descrever como vive? Eu não disse nada. Aquela pergunta não precisava de resposta. A resposta vivia em cada escolha que fiz de recuar, em cada jantar em que mordi a língua, em cada cômodo que deixei para que outra pessoa pudesse entrar. Depois daquela primeira sessão, não me senti iluminada ou mais leve, mas, no caminho para casa, dirigi mais devagar. Pela primeira vez em semanas, deixei a chuva molhar meu cabelo enquanto entrava na minha cafeteria favorita, sem guarda-chuva, sem desviar. No dia seguinte, minha mãe ligou. Recusei a chamada. Uma pequena ação, mas que apertou meu peito como se eu estivesse traindo alguém. Coloquei o telefone virado para baixo na bancada da cozinha, fiz uma xícara de chá de hortelã e coloquei uma playlist de jazz. Na quinta-feira à noite, recebi um e-mail do meu pai. Você pode cuidar dos preparativos para a ceia de Natal como no ano passado? Todos estão ansiosos pelo seu purê de batatas. Encarei a minha mão congelada no mouse. No ano passado, eu havia trabalhado 12 horas por dia na semana anterior, e depois passei toda a noite de quarta-feira descascando batatas, temperando o peru e arrumando a mesa enquanto todos os outros bebiam vinho e discutiam política na sala de estar. Digitei uma resposta, devagar, claramente. Não vou organizar a ceia de Natal este ano. Preciso descansar e focar em mim. Espero que todos tenham uma ótima reunião. Sem explicação, sem desculpas. Apenas uma decisão. No momento em que apertei enviar, meu coração acelerou. Coloquei a mão no peito, sentindo a batida contra a palma da mão. Mas ao contrário de antes, a agitação ansiosa não se transformou em uma espiral. Parecia uma reação física necessária, como a queimação depois de subir uma longa escada. Seu corpo dói, mas sua mente está mais clara. Minha mãe não ligou imediatamente, mas no dia seguinte, Vanessa mandou uma mensagem. A mamãe está muito chateada. Não entendo mais o que está acontecendo com você. Você realmente não pode ajudar por apenas um dia? Eu não respondi.
Kátia veio no sábado à noite. Quando contei o que havia acontecido, ela se sentou no tapete, segurando uma caneca de chocolate quente, balançando a cabeça lentamente. Você não está mudando, disse ela. Você está apenas voltando ao seu tamanho real depois de se encolher por 20 anos para caber nas expectativas dos outros. Olhei ao redor do meu apartamento. A luz amarela suave nas paredes, a estante de livros organizada em um gradiente de cores que eu mesma fiz, o tapete tecido à mão da minha viagem a Minas Gerais. Nada no cômodo havia mudado, mas esta noite parecia mais amplo, como se estivesse abrindo espaço para um silêncio que eu nunca ousei deixar entrar antes. Na semana seguinte, cheguei ao consultório da doutora Andrade na hora certa, sem lembretes, sem hesitação. O que fez esta semana parecer diferente para você? Ela perguntou. Pensei por um momento e depois respondi. Eu disse não, e sobrevivi. Ela sorriu gentilmente, como alguém ouvindo que um broto finalmente alcançou a luz do sol. No caminho para casa, baixei a janela, deixando a brisa entrar. As luzes da cidade piscavam como pontos de exclamação da mudança. Eu não sabia até onde iria, mas pelo menos agora era eu quem estava dirigindo, não mais no banco do carona da vida de outra pessoa. Sentei-me em frente ao meu notebook por quase uma hora, relendo o contrato de aluguel. A cláusula que eu procurava estava na seção 5.3, impressa em letras miúdas. Qualquer hóspede de longo prazo, excedendo 14 dias consecutivos ou 21 dias não consecutivos dentro de 6 meses, deve ter consentimento por escrito da administração. Abaixo, havia um aviso. A violação pode resultar na rescisão do contrato sem aviso prévio. Linguagem fria, mas para mim era uma armadura. Não para começar uma briga, mas para me proteger de invasões disfarçadas de obrigações familiares. Na semana seguinte, cheguei ao consultório da doutora Andrade na hora certa, sem lembretes, sem hesitação. O que fez esta semana parecer diferente para você? Ela perguntou. Pensei por um momento e depois respondi. Eu disse não, e sobrevivi. Ela sorriu gentilmente, como alguém ouvindo que um broto finalmente alcançou a luz do sol. No caminho para casa, baixei a janela, deixando a brisa entrar. As luzes da cidade piscavam como pontos de exclamação da mudança. Eu não sabia até onde iria, mas pelo menos agora era eu quem estava dirigindo, não mais no banco do carona na vida de outra pessoa. Sentei-me em frente ao meu notebook por quase uma hora, relendo o contrato de aluguel. A cláusula que eu procurava estava na seção 5.3, impressa em letras miúdas. Qualquer hóspede de longo prazo, excedendo 14 dias consecutivos ou 21 dias não consecutivos dentro de 6 meses, deve ter consentimento por escrito da administração. Abaixo, havia um aviso. A violação pode resultar na rescisão do contrato sem aviso prévio. Linguagem fria, mas para mim era uma armadura. Não para começar uma briga, mas para me proteger de invasões disfarçadas de obrigações familiares. Imprimi o contrato, destaquei as cláusulas principais. Em seguida, enviei um e-mail para a síndica Sra. Meirelles, explicando que estava considerando um hóspede temporário durante uma viagem de trabalho de 2 semanas. Afirmei claramente que não era uma sublocação completa, apenas um acordo legal de curto prazo, e que eu queria seguir o protocolo adequado. A resposta dela veio na manhã seguinte. A Sra. Meirelles aprovou, anexando um formulário de declaração de hóspede e solicitando uma cópia do RG e um adendo de curto prazo. Tudo transparente, oficial, sem espaço para sentimentos familiares turvarem meu controle sobre meu espaço. Só restava um problema: encontrar a pessoa certa para ficar. Pensei no Beto da equipe de engenharia. Cara legal, mas bagunceiro. A Lisa tinha um cachorro. Não daria certo. Então me lembrei do Matheus, o líder de projeto com quem trabalhei em Belo Horizonte. Ele tinha acabado de anunciar que seu apartamento estava passando por reparos hidráulicos e ele precisava de um lugar para ficar por algumas semanas. Todos no trabalho sabiam que ele estava procurando uma solução temporária. Mandei uma mensagem para o Matheus. Se você ainda precisa de um lugar por um curto período, meu apartamento está disponível por 2 semanas. Preciso de alguém para cuidar da casa. Podemos fazer um acordo temporário legalizado. Menos de 20 minutos depois, ele ligou, com a voz firme, um pouco aliviada. Eu agradeceria muito. Podemos nos encontrar pessoalmente? Sim, hoje à noite, às 18. Terei a papelada pronta. A reunião correu bem. Matheus chegou na hora, bem vestido, trazendo uma cópia de seu RG e assinou o rascunho do acordo que eu havia preparado.
Eu expliquei a situação, resumindo a parte da fronteira como uma questão particular que exige paz e discrição. Ele assentiu, compreensivo, sem fazer perguntas. Você só precisa manter o lugar como está quando eu sair. Ninguém entra sem chave. Não precisa explicar se alguém bater. Apenas diga que você é o hóspede autorizado com um acordo válido. Sem problemas. Mateus sorriu, colocando uma assinatura firme no contrato. Escaneei o arquivo, enviei por e-mail para a senhora Meirelles, junto com o RG do Mateus e um cronograma claro de check-in e check-out. Totalmente em conformidade, sem brechas para quaisquer planos familiares surpresa. Em seguida, instalei uma pequena câmera na sala, apontada para a porta da frente. O dispositivo tinha alertas de movimento e acesso à transmissão ao vivo por meio de um aplicativo. Não para monitorar o Mateus, eu confiava nele, mas para me proteger daqueles chamados Almeida que ainda acreditavam ter acesso padrão à minha vida. 3 dias depois, minha mãe mandou uma mensagem. Seu pai já alugou a caminhonete para sábado. A Sofia está escolhendo cortinas. Deixe o quarto pronto. Sem ponto de interrogação. Sem tudo bem por você? Eu não respondi. Apenas enviei uma única mensagem para o Mateus. A família pode aparecer sem avisar. Siga o que combinamos. Ele respondeu com um emoji de ok, acrescentando: se precisar, tenho café forte e a paciência de um engenheiro. Na sexta-feira à noite, embalei tudo de valor: câmera, documentos pessoais, algumas pequenas joias. Guardei-os temporariamente no meu armário na empresa, com cadeado duplo. Depois, dirigi para o litoral e aluguei um pequeno quarto numa cidadezinha no litoral norte, onde ninguém sabia meu nome e as ondas batiam com força suficiente para limpar a estática da minha mente. No sábado de manhã, quando liguei meu celular, a câmera havia sinalizado 3 alertas de movimento. Abri o feed. O primeiro clipe mostrava meu pai batendo na porta. Ao lado dele, mamãe segurava uma grande caixa de plástico. Atrás deles estava Sofia, de braços cruzados, óculos de sol enormes no rosto. O segundo clipe capturou a porta se abrindo. Mateus estava lá dentro, camiseta branca, jeans, cabelo um pouco bagunçado. Ele não saiu. Disse algo que fez os olhos do meu pai se arregalarem. Minha mãe começou a apontar para a porta. Sofia deu um passo para trás e pegou o celular para ligar para alguém. O último clipe mostrava Mateus segurando o acordo assinado, apontando para a linha com seu nome impresso. Um segurança do prédio apareceu. Após uma breve conversa, minha família foi embora. Seus rostos não estavam totalmente visíveis na câmera, mas a postura rígida e a maneira como a mão da mamãe apertava a alça da bolsa diziam tudo. Respirei fundo, salvei as filmagens no meu arquivo pessoal e fechei o aplicativo. Na manhã seguinte, meu celular se iluminou com notificações não lidas. 6 chamadas da mamãe, 5 do papai. Uma enxurrada de mensagens da Sofia, cada uma longa o suficiente para passar por um conto, diferindo apenas no tom, de gentil a ríspido. A primeira linha da mamãe. Vitória, você não pode estar falando sério com isso. Sinto-me completamente traída. Seguido por uma foto de Sofia em frente à caminhonete de mudança, com o rosto vermelho e a legenda: é assim que você trata sua irmã? A mensagem do papai era mais curta, mas mais pesada. Você está envergonhando a família inteira. Me ligue imediatamente. Expirei lentamente, coloquei o celular na bancada de granito do hotel e saí para a varanda. O ar do mar era frio, mas muito mais suportável do que as exigências carregadas de culpa que vinham do meu aparelho. 1 hora depois, verifiquei o feed de segurança do apartamento. Mateus estava na sala, lendo um livro, com os pés apoiados na mesa de centro. Lá fora, no corredor, meus pais haviam retornado com a síndica do prédio. Não havia áudio, mas a expressão da mamãe não precisava de som. Seus lábios estavam pressionados, os olhos semicerrados, a mão gesticulando repetidamente em direção à porta. Mateus abriu a porta até a metade e apresentou o contrato de sublocação. A síndica leu algumas linhas e assentiu. Minha mãe se virou, pegou o celular e murmurou algo em voz baixa, com uma determinação de lábios cerrados. Quando a filmagem terminou, ela estava andando pelo corredor, seus dedos agarrando a alça da bolsa até ficarem brancos. Meu telefone tocou. Sofia. Deixei tocar. 15, 20. Quando a tela finalmente escureceu, eu a desbloqueei e li sua próxima mensagem. Não tenho onde dormir esta noite. Mamãe está chorando, papai está furioso. Eu só preciso de um pouco de ajuda. É realmente tão difícil de entender? Nenhuma pergunta real, apenas uma exigência embrulhada em sentimentos feridos. 1 hora depois, minha mãe enviou uma mensagem de 2 telas que começava com: você se lembra de quando teve aquela febre aos 3 anos e eu fiquei acordada a noite toda passando um pano úmido em você? E terminava com:
Como você tranca um estranho em sua casa só para expulsar sua própria família de sangue? A próxima mensagem do papai. Sua mãe está exausta com tudo isso. Se você tiver um pingo de compaixão, vai pensar muito antes de destruir o pouco de família que nos resta. Eu não respondi. Em vez disso, mandei uma mensagem para Kátia. As coisas estão escalando. Ela ligou minutos depois, a voz calma, nada surpresa. Deixa eu adivinhar, chantagem emocional, culpa e exigências de salvação? Tudo isso como se estivessem seguindo um manual de manipulação à risca? Eu ri, embora minha garganta parecesse apertada. Você está se sentindo culpada? Ela perguntou diretamente. Uma parte de mim está, fiz uma pausa. Mesmo sabendo que estou certa, parece que joguei minha própria família para fora. Vitória, você não jogou ninguém para fora. Eles nunca foram convidados para entrar. Essa é uma distinção importante. Fiquei em silêncio com aquilo. Meus olhos se desviaram para o oceano, onde as ondas quebravam sem se preocupar com quem poderia estar assistindo. Naquela tarde, Sofia postou uma foto no Instagram. Ela estava sentada em um carro, maquiagem impecável, mas a legenda dizia: expulsa de casa enquanto lamentava o fim de um noivado. Obrigada àquela que mais me ama. 38 curtidas em uma hora. 2 de suas amigas deixaram comentários solidários. Uma até me marcou em uma resposta. Eu não respondi. Apenas tirei um print e enviei para Kátia. Eles não querem a verdade, eles querem uma plateia, ela respondeu. Naquela noite, papai ligou 3 vezes. Mamãe enviou uma mensagem de voz de 3 minutos. Eu não abri. Sofia continuou a postar legendas enigmáticas no Instagram sobre pessoas que escondem a crueldade por trás da gentileza. Silenciei as notificações de todas as contas. Ainda observando, apenas não ouvindo. Eles podiam falar o quanto quisessem, eu não era mais obrigada a ouvir. Enquanto a noite caía, deitei no quarto do hotel, a luminária de cabeceira projetando um brilho suave no teto. Silêncio. Nenhum zumbido do meu telefone. Nenhuma meia-verdade disfarçada de concessão. Fechei os olhos sem medo de que alguém quebrasse a paz. Não porque minha família parou de pressionar, mas porque eu finalmente parei de deixá-los entrar. Escolhi um pequeno café na Vila Madalena, terreno neutro, silencioso o suficiente para não precisar levantar a voz, longe o suficiente de casa para que ninguém pudesse reivindicá-lo como território familiar. Cheguei 15 minutos mais cedo, pedi um cappuccino e coloquei meu celular virado para baixo na mesa. Um sinal silencioso para mim mesma. Mantenha calma, não volte aos velhos papéis. Meus pais chegaram juntos, trazendo nada além de expressões solenes. Mamãe usava o casaco de lã azul que eu lhe dera de aniversário uma vez. Agora parecia pertencer a uma estranha. Papai estava vestido com seu terno impecável de sempre, gravata escura, andando com a urgência de quem está indo para uma reunião importante. Sofia apareceu alguns minutos depois, segurando um matcha, diminuindo o passo quando me viu. Ela não usava maquiagem, o cabelo estava preso de forma organizada e seus olhos pareciam incertos. Nada como a versão polida de si mesma que postava no Instagram. Eu não me levantei, apenas assenti enquanto eles se sentavam. Ninguém falou primeiro. Sem abraços, nenhum único cumprimento. Esperei mais um suspiro antes de começar. Eu não convidei todos aqui para discutir. Eu vim para dizer coisas que deveriam ter sido ditas há muito tempo. Meu pai ergueu uma sobrancelha, de braços cruzados. Minha mãe ajustou o cachecol. Sofia encarou a mesa. O fato de vocês terem decidido que a Sofia se mudaria para o meu apartamento sem me perguntar ultrapassou um limite. Não foi apenas desrespeitoso, ignorou completamente meu direito de escolha. Minha mãe franziu a testa. Você mora sozinha. O apartamento tem um quarto extra. A Sofia precisava de um lugar para ficar. Isso não é razoável? Razoável para quem? Mantive meu tom uniforme. Não me perguntaram, fui informada, como sempre. Meu pai interrompeu, a voz baixa, mas firme. Você está exagerando. Isso é um assunto de família, não uma disputa de propriedade. Virei a xícara de café em minhas mãos. Pai, família não significa que você pode entrar na vida de alguém sem bater. Eu permiti isso por tempo demais. Eu disse sim quando me pediram para sacrificar, mas ninguém nunca parou para perguntar se eu queria ou não. Sofia se mexeu um pouco, olhos para baixo. Eu pensei que você tinha concordado. Mamãe disse que você estava ocupada, por isso não teve tempo de responder. Olhei para ela. Sofia, você alguma vez me ligou para perguntar diretamente, ou você apenas ouviu e acreditou porque era mais fácil?
O silêncio se estendeu por vários segundos. Minha mãe cerrou as mãos. Estamos apontando dedos em vez de encontrar soluções. Acho que a melhor coisa seria... Mãe, eu tenho sido a solução desde o ensino fundamental, de cuidar de primos a ceder minha cama, a lidar com minhas finanças na faculdade sozinha, enquanto vocês dois pagavam para o caçula estudar cinema em Los Angeles, curso que ele depois abandonou. Eu nunca fui vista como alguém com limites. Os ombros do meu pai caíram, a ruga entre suas sobrancelhas se aprofundou. Talvez a gente tenha se acostumado demais com você resolvendo tudo, mas isso não significa que foi nossa intenção. Eu assenti levemente. A questão é que, intencional ou não, a mágoa ainda existe, e eu não posso continuar carregando o fardo só porque as pessoas presumem que eu consigo. Sofia levantou o olhar, o rosto mais brando do que quando entrou. Eu sinto muito, eu não deveria ter confiado no que eles disseram sem checar com você. Eu só imaginei que, como sempre, você diria que sim, mas percebi que fiquei confortável demais, sendo priorizada sem ter responsabilidade. Olhei para ela, um pouco surpresa que a admissão viesse de alguém que raramente recuava. Minha mãe exalou, a voz suavizando. Eu não pensei que chegaria a esse ponto. Eu só queria que vocês duas fossem próximas. Eu estava errada em não perguntar, mas tive medo que você dissesse não se eu o fizesse. Então você escolheu forçar. Ela não respondeu, mas seus olhos caíram para o chão, os dedos girando a aliança, um gesto que ela só fazia quando estava nervosa. Meu pai quebrou a tensão, falando em um tom mais baixo que o habitual. Talvez precisemos repensar como esta família trata uns aos outros, desde a mudança da Sofia até como impusemos coisas a você sem consideração. Sentei-me em silêncio. Algo dentro de mim se afrouxou. Não perdão, mas espaço para respirar. Eu não estou me rebelando, estou protegendo limites, o tipo de limites que deveriam ter me ensinado, não ignorado, enquanto eu silenciosamente sustentava esta família. Meus pais não responderam, mas o silêncio era diferente dessa vez. Não era frio, apenas atento. Sofia pressionou os lábios, depois tirou uma folha impressa do casaco. Uma lista de anúncios de aluguel. Ela deslizou em direção aos nossos pais. Vou visitar este lugar amanhã à tarde. Se vocês dois puderem ajudar com o depósito... Meu pai assentiu. Minha mãe deu um leve aceno de cabeça. Olhei para o papel, depois para minha irmã. Se precisar de conselhos, não hesite em pedir, mas não espere que ninguém te carregue. Você pode recomeçar, mas tem que fazer isso de pé, por conta própria. Sofia deu um pequeno sorriso. Estou tentando, de verdade. Levantamo-nos depois de mais de 1 hora, sem abraços, sem lágrimas. Mas quando saí do café, a sensação atrás de mim não era de pressão, era de espaço. Espaço claro e definido. Não tão perto que eu não pudesse respirar, mas não tão longe que nos perdêssemos para sempre. 3 semanas após a reunião no café, Sofia enviou uma mensagem com uma foto de um pequeno apartamento no bairro da Vila Mariana. Paredes brancas, janelas de correr voltadas para um quintal. Na foto, ela estava no meio da sala segurando uma chave no ar. Seu rosto não tinha maquiagem, apenas um sorriso honesto. Eu mesma assinei o contrato. Mamãe ainda ajudou um pouco com o depósito, mas desta vez está no meu nome. Obrigada por me empurrar para crescer na hora certa. Fiquei olhando a mensagem por um tempo antes de responder. Orgulho de você. Sem emojis, sem palavras exageradas. Apenas uma linha simples, o suficiente para sinalizar que algo real havia mudado. Combinamos de nos encontrar naquele sábado. Ninguém mais foi convidado. Sofia escolheu uma hamburgueria perto de seu novo estúdio, sem decoração chamativa, sem cantos instagramáveis. Ela chegou 10 minutos antes, já sentada, e havia pedido meu sanduíche favorito. Comecei a terapia, ela disse casualmente, com a doutora Hartman, aquela que eu costumava chamar de inútil e perda de tempo. Ergui uma sobrancelha. Você realmente foi? Porque você foi primeiro. Pensei que se alguém como você precisa de ajuda, talvez eu também não seja imune. Seu tom era leve, mas seus olhos diziam mais. Não sarcasmo, sinceridade. Conversamos sobre trabalho, escola, seu plano de reduzir o uso das redes sociais. Ninguém remexeu no passado como se precisasse ser arejado. Era apenas algo que havia acontecido e estava sendo resolvido. Sem comparações, sem sombras pairando entre duas mulheres com o sobrenome Almeida. Quanto aos nossos pais, a mudança veio lentamente, mas veio. Minha mãe começou a ligar antes de cada feriado, não mais presumindo que eu estaria lá ou desempenharia um papel. No Natal, ela perguntou: se você não quiser fazer a sobremesa, posso encomendar algo, mas se tiver alguma ideia, adoraria ouvir.
Eu concordei em contribuir, mas foi minha escolha, não uma tarefa que me foi atribuída. Meu pai não falava muito, mas agora suas ligações são breves, não mais cheias de ordens. Em vez disso, são perguntas neutras. Como está o trabalho ultimamente? Quer que eu dê uma olhada naquele contrato de energia solar? Sem pressão, sem empurrar. Uma tarde, ele veio a São Paulo para uma viagem de negócios e ligou para perguntar se eu estava livre para um café. Sentamos em um pequeno café ao lado do hotel dele. Ele olhou ao redor da sala e disse: "Quando você saiu de casa, eu pensei que era apenas uma fase rebelde. Agora vejo que talvez você tenha feito algo que muitos de nós na família deveriam ter feito antes." Eu não respondi imediatamente. Tomei um gole de café e simplesmente perguntei: "Você já se sentiu sufocado pelo papel que lhe foi entregue?" Ele não olhou para mim, apenas descansou a mão na mesa e assentiu levemente. Eu não precisei de mais explicações. Quanto a mim, voltei ao meu ritmo diário, mas com algo mais estável por baixo. Não o antigo tipo de paciência, mas uma clara compreensão dos limites. Toda vez que o telefone toca e eu não atendo, não é mais evitação, é porque estou ocupada priorizando a mim mesma. Toda vez que minha mãe pergunta: "Há algo em que você possa ajudar?", em vez de dizer "cuide disso para mim", sinto-me um pouco mais leve. Os limites pessoais que estabeleci não destruíram a família. Eles apenas reescreveram um padrão de interação que uma vez me fez sentir que não conseguia respirar. Aqueles espaços interpessoais não construíram muros, eles desenharam linhas para que cada pessoa saiba onde parar antes de cruzar para a ideia de lar de outra pessoa. Uma tarde, parei na porta do meu apartamento, com a mão na fechadura, sentindo uma paz quase desconhecida dentro de mim. Ninguém esperando atrás dela, nenhuma mala perto da porta, nenhuma mensagem de voz me pedindo para me sacrificar mais uma vez. A história de Vitória é um lembrete claro de que estabelecer limites não é egoísmo, é necessário para proteger a autoestima e o respeito mútuo. Ela não se afastou de sua família, ela os forçou a aprender a dialogar em vez de impor. Quando Vitória deixou de ser aquela que suporta, ela criou um novo espaço onde os relacionamentos são construídos com base na escolha, clareza e maturidade. Às vezes, o amor verdadeiro começa com um não dito na hora certa. O que você acha da forma como Vitória se defendeu e protegeu sua privacidade? Compartilhe suas opiniões abaixo e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias poderosas da vida real sobre dinâmicas familiares modernas.